Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém, se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Segundo está escrito: este povo me honra com os lábios, seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderíeis receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho. Leitura de Marcos ainda. Primeiro evangelho lido durante a semana, no tempo ordinário. Naquele tempo, linguagem litúrgica, transição para falar do que está acontecendo agora. E na hora que a anunciada acontece. Os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Cada vez que tem fariseu, tem confusão. Que eles fazem confusão, eles querem pegar Nosso Senhor em alguma coisa para condenar. Ficar rodeando Nosso Senhor para condenar. Tem gente assim, que fica olhando o que você faz para condenar. Eram os fariseus. Aqui fala fariseu e mestre da lei. Geralmente o mestre da lei era fariseu. Era saduceu não, o saduceu era o sacerdote. Então esses aqui, mestre da lei, o doutor da lei, era fariseu. Só que doutor é Nosso Senhor. Quem é que vai ensinar Nosso Senhor? Ninguém. O maior doutor é Nosso Senhor. Mas eles vieram de Jerusalém, queria pegar Nosso Senhor. Vai ter já confusão aqui, né? Quando eles vêm é para fazer confusão. Se reuniram em torno de Jesus. O povo se reúne em torno de Nosso Senhor para ser curado. O fariseu para fazer confusão, né? Eles viam, e qual é a confusão de hoje? Os fariseus notavam que os discípulos de Nosso Senhor comiam pão com mãos impuras, sem as terem lavado. O fariseu criava um bocado de lei. Aí dizia: é questão mais de higiene, não é questão de pecado, né? Então entrava numa casa, tinha que se lavar todo. Ia comer, tinha que lavar. Claro, tem que lavar as mãos por questão de higiene. Mas você vai confessar para o padre: eu pequei porque não lavei as mãos? Aí eu mandava você tomar um diazepam, né? Para a cabeça não estar bem não. Mas eles consideravam pecado isso. Aí entrava numa casa, tinha que tomar banho toda hora. Tem que tomar banho, mas não é pecado, né? Então eles criavam leis. Só para ter uma ideia, Deus deu a Moisés 10 mandamentos.
Quando Jesus nasceu, sabe quantos mandamentos existiam que os fariseus tinham criado? Diz aí. 613. De 10 para 613. Como é que decora 613? Nem decorar não dá. E era mandamento assim, coisa do dia a dia, que não é pecado, né? É mais questão da prática, que eles colocavam como pecado se não fizesse. E Nosso Senhor dizia, não é assim. Mandamentos são 10. Paulo também vai se revoltar contra os fariseus. E Paulo vai dizer que eu sou salvo não é porque eu vou cumprir 600 mandamentos, não. Eu vou ser salvo por graça de Deus e fé em Jesus Cristo. É claro que eu tenho que seguir a lei de Deus, mas não 613 mandamentos. Ninguém é obrigado a seguir, né? Que os fariseus eles criavam. E eles não criavam o que está escrito aqui, seguindo a tradição dos antigos. Até hoje os judeus têm isso. O mais importante são os mais antigos. Esse ponto está correto, né? É você venerar o que é antigo. Na Bíblia, o documento mais antigo que é considerado mais verdadeiro. O curso que eu fiz foi isso, 12 anos em Roma, né? Para ler os documentos antigos, em grego, hebraico e aramaico. Esse ponto está certo. Não pode estar criando lei que não tem nada a ver. E eles seguem muitos outros costumes, está aqui, que receberam tradição, tinha até a maneira certa de lavar o copo, né? Se lavasse o copo de maneira errada, era pecado. De lavar a jarra e lavar a vasilha de copo. Tinha até a maneira correta de lavar os copos. Imagina que a Maria estava no pecado, né? Porque ela lava os copos de qualquer jeito, né? Então, até a maneira correta de lavar copo, é tudo invenção deles, né? Aí, eles vêm até Nosso Senhor, esses fariseus, e pergunta: por que é que o teu discípulo não segue a tradição? Essa tradição besta aí que eles criavam, e dizia que era da tradição. Por que é que teu discípulo não lava bem os copos, não sei o quê? Ora, se Jesus vai entrar nas doidices dessas, né? Come o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu. Nosso Senhor é bem direto. Você quer aprender como era Nosso Senhor? Veja aqui, leia o Evangelho. Porque normalmente tem a ideia errada de Nosso Senhor. Ele era muito verdadeiro, ele dizia as coisas mesmo assim na cara, né? Na lata. O Senhor era verdadeiro, para a gente aprender a ser verdadeiro. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócrita, chamou logo de hipócrita. Porque Nosso Senhor conhecia o coração deles. Eles eram hipócritas, eles queriam pegar Nosso Senhor, não queriam saber de nada não. Né? Se aproximavam, né, perguntando, mas não queriam saber de nada não. Eles se consideravam doutores, mas doutor é Nosso Senhor. Então Jesus conhece o coração. E de que vocês querem, bando de hipócrita? Na hora da sua fala, né? Como está escrito, Isaías profetizou a vocês, hipócritas. Esse povo me honra com os lábios, seu coração está longe de mim. Importante, irmão, na nossa religião, é o coração, não é os lábios não. Tem gente que louva a Deus aí com o lábio o dia todinho, aí amaldiçoa o outro. Serve para quê? Para nada. Passa o dia de glória a Deus, louvando a Deus, glória a Deus, e depois faz o mal. O que adianta? Nada. Nosso Senhor não está interessado no lábio da gente, não, é no coração. E no Antigo Testamento também, quando vai escolher o Davi, leia lá, 2 Samuel. O Samuel foi lá escolher, Deus já tinha rejeitado Saul. Aí Deus mandou a Samuel, vai naquela tribo lá, tribo de Jessé, lá em Belém, que o rei agora é outro. Aí o profeta foi, e ainda tinha outro rei, que era o Saul. Chegando lá, na casa do Jessé, o Jessé tinha 8 filhos. E o Samuel mandou chamar, porque Deus disse que um deles era o rei de Israel. Aí chegou logo o mais velho, porque em Israel o mais velho, o primeiro nascido, é que prevalecia. Veio logo o mais velho, que era bem fortão, né? Todo bombado. Aí o Samuel pensava que era esse, o rei. Foi logo pegando o óleo para ungir. E Deus disse, não é esse aí não.
Sei não. Eu não olho a aparência não, eu olho o coração. O Samuel ia ungir pela aparência. E o cabo era forte, mas isso aí é o rei, né? Não quero esse não. Aí mandou ouvir o segundo, não quero não. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, não quero nenhum. Aí o Samuel, você tem outro filho por acaso? Porque trouxe 7, Deus não quer nenhum. Tem um menino rei, o bicho tem 15 anos, é meio perturbado o bichinho. Está lá no campo, cuidando das ovelhas. Pode vir? Era o Davi. E foi esse. Né? Então Deus não vê a aparência, como a gente vê. Chega na igreja uma pessoa bem vestida, não sei o que, todo, opa, quem é, né? Chegar um velhinho aí, mendigo, ninguém nem se levanta, nem dá. Pois Deus vê o coração, não é a aparência. E a gente teima de ver só a aparência. O mundo nosso vive em torno da aparência. Quem é mais rico, tem mais dinheiro, quem é mais não sei o quê. Deus não vê a aparência. Deus vê o coração, né? E aqui ele diz: vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Portanto, vocês são hipócritas. E eu não quero hipocrisia perto de mim. Nosso Senhor diz na cara. Ele não pede licença. Ele na hora nota a hipocrisia desse daqui. E continua: de nada adianta o culto que me presta. As orações de vocês, o culto de vocês, a doutrina de vocês não presta para nada. O que vocês ensinam não serve para nada. Nosso Senhor foi logo na ferida deles, porque eles gostavam de ensinar, diziam que eram os doutores, pois não serve para nada o que vocês estão ensinando. É tudo preceito humano. Como hoje, essas leis que eu falo toda hora, tudo preceito humano, não serve para nada. É a lei do Estado moderno. Lei de aborto, lei de divórcio, lei de união civil de pessoas do mesmo sexo, lei de ideologia de gênero, de legalização, é tudo, da droga, é tudo preceito humano. Destruição de natureza, eutanásia, tudo preceito humano, não serve para nada. Pode jogar no mato. Né? Ideologia de gênero. Igual hoje os fariseus modernos. E continua: vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. O mundo hoje, a Organização das Nações Unidas, todo mundo fica, isso aí é da ONU, pois essa ONU está seguindo a tradição dos homens contra a lei de Deus. Pode ter o poder que tiver, não é autoridade de Deus, não é nada. Vocês estão criando leis humanas, todas essas que eu acabei de falar, que a ONU está aprovando. Esse aborto é um crime. Essa união civil de pessoas do mesmo sexo é um crime. E hoje é quase geral. Lei humana contra a lei de Nosso Senhor. O que Nosso Senhor está dizendo? Não serve para nada. O coração de vocês está longe de mim. Coração desse governante. O culto que vocês prestam a Deus, se é que prestam, hoje nem culto a Deus presta mais, né? Não serve para nada. A doutrina de vocês são doutrinas humanas. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. É a humanidade de hoje fazendo isso. E às vezes dentro da igreja católica. E dizia-lhes: vós sabei, aí ele conta um caso particular que os fariseus faziam. Tem o mandamento de Deus, eles burlavam a lei. Eles pegavam a lei de Deus e davam um jeito de não fazer e criavam uma lei contrária. É o exemplo que ele vai dar aqui, esse Corban. O mandamento era honrar pai e mãe. Não sei se você entende bem o que é honrar pai e mãe. É um dos mandamentos da lei de Deus. Não é isso ou não é? É. Mas o que significa honrar pai e mãe? Não é só pedir a bênção, não. É sustentar o pai e a mãe quando estão doentes e na velhice. É mandamento. Aí hoje coloca no asilo e vai embora, nem visita mais. Está cumprindo o mandamento, não. Está no pecado. Naquela época era pior, porque o mandamento era esse: honrar pai e mãe. Ou seja, sustentar, pegar o dinheiro rei do bolso. O pai e a mãe estão precisando, pois sustente. Era isso, e é esse o mandamento.
Sabe o que os fariseus faziam? Dizia o seguinte: olha, o dinheiro que eu ia dar para o meu pai, para minha mãe, e dizia isso muito piedoso, né? O dinheiro, meu Deus, que eu ia dar para o meu pai, para minha mãe, eu consagro a ti. Olha, sem vergonha isso. Consagrando a Deus, não podia mexer no dinheiro. Aí o pai e a mãe morriam e ele ficava com o dinheiro. Não é bando de sem vergonha isso, parece político, né? Meu Deus, eles faziam isso, meu Deus, né? Os políticos aí, né? Não querem dar para o povo R$300, sei lá quanto é, 500, e ganha 70 mil. Ainda tem o auxílio moradia. Os cabas têm mansão, ainda tem auxílio moradia. E o povo que não tem nada para morar? Eles ganham não sei quanto, ainda tem auxílio gasolina. Que ia botar gasolina neles e tocar fogo. Opa, corta aí. Isso não, mas então eles burlavam a lei. O dinheiro que ia dar para pai e para mãe dizia que era de Deus. Aí não podia tocar. Morria o pai, morria a mãe, aí pronto, estava com o dinheiro no bolso. Bando de sem vergonha, né? E assim, é o que nosso Senhor explica aqui, eu não vou repetir. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitís. Então eles mudaram o mandamento de honrar pai e mãe e criaram essa tradição de dizer que o dinheiro é consagrado a Deus, deixar o pai e a mãe na miséria, morria e ficava com o dinheiro. Isso é safadeza pura. Mas tem gente que faz. De outra maneira, mas faz. Como eu disse, bota no asilo, deixa lá e nunca mais vê. Se é que bota. Então também não está nem aí para o pai e para a mãe, né? Deixa morrer mesmo de uma vez. Então tem a eutanásia hoje, que é a desculpa, né? Não, já está velhinho, aí dá uma injeção para morrer. E uma injeção do modo que ele nem note que está morrendo. Eutanásia, que em Portugal foi aprovado. Tomara que não chegue aqui. Vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como essa. Então o fariseu dizia não matar e matava, não roubar e roubava, honrar pai e mãe e não honravam. Mandavam respeitar o dia de sábado, segundo eles não podia fazer nada no dia do sábado, mas se caía a ovelha deles dentro de um poço, eles tiravam. Se não pode fazer nada, não podia tirar, a ovelha ia morrer. Então eles não seguiam a lei, eles ensinavam a seguir e não seguiam. É isso que nosso Senhor se revolta contra eles. A leitura inicial ainda é do Gênesis. Ontem eu entrei na questão do Gênesis, hoje é a criação do homem e da mulher. Deus continua criando, recorde o que eu falei ontem, ele cria do nada, o verbo bará, ele é em hebraico, ele é usado só em relação a Deus, só Deus cria, só quem cria do nada é Deus, ninguém cria do nada, né? E vai então criando, era aquela desordem inicial, Deus coloca a ordem, a água aqui, o firmamento lá, que é a água sólida, abre e depois se torna líquida, chove, aí o sol, a lua, as estrelas, a terra, continente, mar, rio, peixe, ave, vai criando tudo. Hoje cria o homem e a mulher. Ontem eu já entrei, mas hoje é a leitura. Versículo 26, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Todo homem e mulher é imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu não posso, por exemplo, fazer o mal a ninguém, porque toda pessoa é imagem e semelhança de Deus. Se você fizer o mal a alguém, você está fazendo o mal a Deus, porque todo homem e mulher é imagem e semelhança de Deus, né? Por isso que não pode fazer mal a ninguém. Todo homem, toda pessoa humana é imagem e semelhança de Deus. Nós perdemos isso pelo pecado original, mas recuperamos quando Jesus se encarna e ressuscita e a gente é batizado, né? O homem, a sua imagem e semelhança, né? Para que domine sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todos os répteis que rasteiam sobre a terra. Então esse homem que é criado à imagem e semelhança de Deus, ontem também eu falei, vou retomar, ele tem que dominar a natureza, não tem que ser dominado pela natureza. Ele domina
os animais, os peixes do mar, as aves do céu, os répteis, tudo. Esse homem, ele domina a natureza. Diferente do que estão querendo fazer hoje, criando uma ecoteologia, onde ninguém pode nem tocar na natureza, que é pecado. A natureza, dizendo que a natureza tem espírito de nada. Tem a mãe terra, que é uma deusa. Deusa de quê? Se curvaram até diante da Pachamama. Aquela Pachamama é uma deusa. Até religioso se curvando diante dela. Pecado é esse, você se curvar diante de uma deusa que não é deusa. A natureza não tem espírito. O centro da criação não é a natureza, sou eu, é o homem. É claro que eu não posso destruir a natureza, mas eu tenho que dominar. O verbo hebraico é muito claro. Para que domine, o homem é quem tem que dominar a natureza. O homem e a mulher. Então não é pecado você plantar milho, feijão, arroz. Claro que não, você tem que fazer a coivara, né? Tirar a mata. É pecado? Não. Matar um animal para comer é pecado? Não, não é pecado. Pecado é matar os animais tudinho, você enricar e os outros passar fome, é pecado. Mas para o seu sustento, pode fazer. Está no livro sagrado. Mas hoje falam aí, meu Deus, a natureza, somos todos irmãos. Sim, somos todos irmãos, mas a natureza está em função de mim. Segundo o livro sagrado. Né? Esse pessoal parece que não lê a Bíblia, não. E Deus criou, 27, versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem, repete, a imagem de Deus, Ele o criou, homem e mulher os criou. Aí a coisa que eu sempre insisto, faz 5 anos que eu estou aqui dizendo a mesma coisa. Só tem homem e mulher, Deus não cria outro. Eu não quero saber de A, nem B, nem C. Texto sagrado, Deus só cria homem e mulher, acabou. Você pode concordar ou não concordar, é problema seu. Mas a palavra de Deus diz que Deus criou homem e mulher. Tem outro sexo? Tem não. Tem outra via? Tem não. Mas nas escolas estão ensinando errado. Estão ensinando errado. Mas na campanha da fraternidade mandou a gente ficar do lado. Deus criou homem e mulher. Vou dizer o quê? Mas o importante de qualquer campanha é a palavra de Deus. Quem é que vence? A palavra de Deus. Mas o governo tal diz que é a ideologia de gênero, que não tem sexo, não. Deus criou homem e mulher. Você então escolhe quem você vai seguir, se é o governo, se é a campanha ou se é a palavra de Deus. Cada um escolhe. Né? Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus Ele o criou, homem e mulher os criou. E no versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos e multiplicáveis. Depois mandou o homem e a mulher ter filho. Não mandou matar os filhos, não mandou abortar, mandou ter filho. Hoje não querem mais ter filho, primeiro não querem nem casar, né? Que no começo eles se casavam, depois que moravam juntos, cada um na sua casa, casado, viviam a castidade, depois moravam. Hoje junta, nem casa, e depois, quando tem, é um menino. Passa 10 anos tomando anticoncepcional, a igreja é contra. 10 anos depois para ter um filho. Tudo contra, e tudo dizendo que é católico. Quem faz isso não é católico. É bom saber que a igreja é contra tudo isso. Planejamento familiar na igreja é método natural, Billings. Você não sabe o que é isso, você acessa seu computador no Google, que ele vai dizer. Posso trazer uma pessoa para explicar. É o método natural que a igreja aceita. Não aceita mais nenhum método. Qualquer método artificial, comprimido, camisinha, seja lá o que for, a igreja não aceita. Mas eu escutou errado. A igreja não aceita. Pelo contrário, está dizendo que o homem e a mulher têm um filho. Hoje não querem ter. Primeiro tem essa união civil de pessoas do mesmo sexo, depois os que não são assim, não querem ter filho. Vai acabar a humanidade. Se ninguém nasce mais, vai acabar a humanidade. Né? Devia todo mundo voltar a ser fazendeiro, porque os fazendeiros antigamente tinham 10, 15, 20 filhos. Né? Assim, não quer ter mais. Tá?
Então, é homem e mulher, tem outra coisa não. E o homem e a mulher tem que ter filho, ser fecundo, multiplicar, encher a terra. De novo ele diz, dominai a terra. O homem tem que dominar a natureza. Hoje tem até vegana, sei lá o que, o pessoal só come, e não devia nem comer planta, né? Porque se não pode pegar nas plantas, né? Mas não pode comer carne. Claro que posso comer carne. É toda invenção. Essas invenções nem modernas são, porque isso já se fazia antes. Aí ficam inventando aí doutrina contra a Bíblia. Contra a Bíblia. Né? Se você é católico, irmão, lê a Bíblia. E defenda, porque também, muitas vezes, está no grupo de amigos, não sei aonde, aí falam contra a igreja, ou então defendem união civil, e você fica calado, com medo. Homem, cite a palavra de Deus. Tem medo de quê? Os católicos é tudo medroso. Não dá para entender, não. 29. E Deus disse, eis que vos entrego todas as plantas que dão semente. Deus entregou as plantas, já tinha entregue os animais, agora entrega a natureza. O texto é muito claro, irmão. Se você não quer entender, é outra história. Ecologia, tudo bem, é uma ciência, mas mais importante é a teologia. Quem comanda tudo é Deus. E Deus está dizendo que o homem é o centro, não é a natureza. No final, versículo 31, Deus viu tudo que tinha feito, só Ele cria, e tudo era muito bom. Essa aqui é outra questão muito séria. Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Aí, como já me disseram, se Deus é bom, por que Ele não acaba com o vírus? Primeiro, porque não foi Ele que fez. Que a doença Deus não faz. Se Ele é bom, Ele só faz o que é bom. Essa doença é fruto mesmo da humanidade, da natureza e do pecado da humanidade. Então não foi Deus que fez essa doença. E segundo, quer que Deus acabe? Quero, se converta. Humanidade longe de Deus, afastada de Deus, né? Nós somos uma minoria na paróquia, pouca gente vem à missa, né? E quer que Deus está quer dizer, se afasta de Deus, peca e quer que Deus venha ajudar. Deus ajuda se você se aproxima dele. Como é que vai ajudar se você não quer nem conversa com ele? Se você está longe dele, se aproxime dele que ele lhe ajuda. Mas se você se aproxima do outro, é do Satanás, então quem vai vir para você, quem é? O Satanás. Essa doença é do Satanás e do homem mesmo. Essa e outras que virão se não se converter. Então, se quiser que Deus ajude, faça a sua parte. A religião não é uma magia não, como Harry Potter, que é outra mentira, esse Harry Potter, não sei nem se existe, ainda existe esse sujeito. É tudo mentira. Pega uma varinha, faz isso, não existe isso não. Você quer ser ajudado? Não tem a varinha do Harry Potter, não. Se converta. Tem uma vida católica, cristã, aí Deus vai começar a agir na sua vida. Agora, se você fica afastado, faz o que você quer. Já tem gente pulando carnaval aí, né? Devia pular carnaval do lado do cemitério, porque quer morrer, fica logo lá do lado, né? Cava logo um terreninho, fica pulando lá dentro. Porque não pode, mas não quer fazer. Aí quer que Deus venha. Como é que você quer que Deus venha se você não faz sua parte? Sexto dia. E no final ele diz, assim foram concluídos o céu e a terra, e no sétimo dia Deus descansou. Aqui que vem o tal do descanso do sétimo dia, para entender o que os fariseus seguiam ainda isso aqui, na época de Nosso Senhor. O sétimo dia para eles é o sábado, e para nós também é, se você contar, domingo é o primeiro, aí tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, depois de sexta, é o sétimo dia, ou não é? Continua a mesma coisa, só que eles não chamam de sétimo dia, eles chamam de sábado. Nós também chamamos de sábado, que é o Shabat, Shabat Shalom, é o repouso do sábado. Então, só na interpretação judaica, como aqui está dizendo que Deus descansou, aí eles não querem fazer nada nesse dia, porque Deus descansou. Aí é uma interpretação literal, fundamentalista. E Jesus vai interpretar de outra maneira. Jesus vai dizer bem claro no Evangelho de João, Deus não descansa não. Deus trabalha todo dia.
Pode ler o Evangelho de João. E eu também trabalho. Então, essa interpretação literal que alguns cristãos fazem ainda hoje, de pegar a Bíblia ao pé da letra, não faça não, porque você vai errar. Mas está aqui, é daqui que parte a interpretação dos fariseus. Eles não querem fazer nada porque eles tomam esse versículo ao pé da letra. O Gênesis fala, mas não é ao pé da letra. Por que não é? Porque Nosso Senhor disse que não é. O Gênesis está dizendo, Deus descansou de tudo aquilo que tinha feito. Jesus vai dizer, Deus não descansa, nem eu. Então aqui não é literal. E tem outras passagens que não é literal. Lá em Mateus 5 a 7, quando Nosso Senhor, a lei, Nosso Senhor diz, né? Se teu olho pecar contra ti, arranca. Você já arrancou seu olho quando pecou? Sim ou não? Não. Se a sua mão pecar contra ti, corta. Já cortou a mão? Não. Então não é literal. Se fosse literal, todo mundo era aleijado. Porque todo mundo pecou. De alguma forma ou de outra, todo mundo pecou. Então, tem passagem que não é literal. Você não pode considerar ao pé da letra. Porque senão não tem sentido. Nosso Senhor nos dê a graça de entender a palavra dele. E lutar por essa palavra, e anunciar, e proclamar, e pregar, e rezar, e orar, e adorar. Né? E ter coragem de dizer as coisas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, Sua Mãe Maria Santíssima.